Muito bem, pessoal. Hoje o Terça Livre tem uma entrevistada muito especial. Vocês já ouviram o Terça Livre falar há mais de 2 anos, né? Há 2 anos que nós estamos aí no inquérito do fim do mundo, né? A Suprema Corte, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, investiga sem indicar qualquer crime, sem mostrar qualquer indício de crime, sem falar o que realmente aconteceu. Não tem nenhum indiciado, não tem culpa formal por sentença condenatória julgada, transitada e julgada, enfim, tem nada. Só linchamento durante 2 anos. 2 anos nós estamos passando por isso e nós temos hoje a doutora Tameia Danelon, que vai conversar com a gente para falar um pouco sobre o inquérito do fim do mundo, sobre prisão em segunda instância e também falar um pouco do foro privilegiado, né? Muitos de nós queremos saber sobre esses temas, às vezes fica complicado aquele juridiquês, aquela linguagem difícil, é difícil de entender a terminologia jurídica, e para minimizar essa dificuldade, hoje a querida doutora Tameia Danelon está aqui conosco. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, Alan. Boa noite para todo mundo. Em primeiro lugar, é uma alegria tê-la aqui conosco. É sempre difícil. Posso falar Tameia ao invés de doutora Tameia? Pode ser? Claro, lógico. Tameia, é muito difícil tratar desses temas, às vezes, com todo aquele juridiquês, com aquela linguagem robuscada, terminologias que a gente não está acostumado. O que de fato está acontecendo nesse inquérito, né? Onde você tem a mesma pessoa que está investigando, é quem está julgando e não tem nenhum resultado, 2 anos de investigação, ninguém é indiciado, não tem nenhum tribunal agindo para poder ter aquele ordenamento jurídico que todo mundo conhece, né? Onde você tem quem denuncia, quem julga, estão todos separados, equidistantes, né? Não tem ninguém ali no mesmo front. Está uma confusão danada há 2 anos e o brasileiro fica, mas se eu pensar contra essa situação, eu sou então um déspota, um ditador? O que realmente está acontecendo nesse inquérito do fim do mundo? Então, veja, eu sou professora de processo penal, já dei aula em universidades e no meu Instagram eu falo muito sobre isso, explicar o direito para as pessoas, né? E esse inquérito, ele tem muitas irregularidades. Então, toda entrevista que eu dou, toda vez que eu comento sobre esse assunto, eu aponto os pontos que tornam esse inquérito ilegal, inconstitucional. São N pontos, desde o início da instauração do inquérito. Então, veja, quando o inquérito das fake news foi instaurado, o ministro Toffoli instaurou para apurar eventuais crimes de ameaça, crimes contra a honra, contra o Supremo, contra familiares dos ministros do Supremo. Agora, já começa por aí que já está uma inconsistência, porque ele não diz qual foi o fato a ser investigado. Tem que ter um fato, né? Da onde partiu essa abertura? Então, foi um post de alguém no Facebook? Então, diga, né? Diante do post feito no dia tal, pelo perfil tal, que traz ofensas, né? Não pode se abrir um inquérito com fatos vagos, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto o juiz, ele não pode abrir e ele mesmo investigar. O que o juiz pode fazer é requisitar que seja aberta uma investigação, assim como os membros do Ministério Público. E o ministro Dias Toffoli, ele se baseou no regimento interno do Supremo, no que é o artigo 53 ou 73, agora não lembro, acho que é 73, que autorizaria a abertura do inquérito pelo próprio ministro do Supremo. Só que os 2 motivos que autorizam a sua abertura não estão presentes. Por quê? O que diz esse regimento interno? Diz que o STF poderia abrir o inquérito se ocorrer um crime dentro do STF, nas dependências do STF. Que eu saiba, não ocorreu. Né? Não é que foi durante uma sessão que um advogado estapeou o outro ou preferiu ofensas, não. Eventuais crimes teriam ocorrido pela internet, né? Eu digo eventuais supostos crimes. E o segundo ponto, que diz o regimento interno, para o STF poder abrir uma investigação e ele mesmo conduzir, a pessoa a ser investigado, que ninguém sabe, no começo ninguém sabia quem era o investigado, teria que ter foro privilegiado no Supremo. Né? E quem são as pessoas que têm foro privilegiado no Supremo? Presidente da República, o vice-presidente, os ministros de Estado, deputados federais.
Então, já começou errado, abrindo um inquérito para investigar fatos vagos, sem saber quem seriam esses investigados, né? Então, isso tudo já está violando a nossa legislação, já está violando a nossa Constituição. Daí Mas o ministro Dias Toffoli, só diga, interrompeu um pouquinho. Você lógico. mencionou o fato de eventuais crimes e a questão do foro privilegiado. Eu lembro do Alexandre de Moraes lendo um texto de Facebook de uma advogada, não lembro onde, no interior de São Paulo, não sei. Ele lendo ali as ameaças que ela fez, né, querendo a morte dos ministros, etc. No caso, mesmo que ela no caso, se arrependeu depois, mesmo que, nesse caso, ela estaria ali ameaçando o ministro com a publicação de internet dela. No caso, se ela não tem foro privilegiado, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, o que deve acontecer quando o ministro da Suprema Corte se sente ameaçado por uma senhorinha lá no interior que fez uma publicação na internet? Ele é que a julga no STF? Não, nunca, nunca, porque é julgado perante o STF quem tem foro privilegiado no STF, não se a vítima é do STF, entendeu? Então, por exemplo, eu sou procuradora, eu tenho foro privilegiado, sou procuradora regional perante o STJ. Mas se alguém cometer um crime contra mim, não vai ser o STJ que vai julgar. O STJ vai me julgar. Então, o que ele teria que ter feito? Se foi identificada a pessoa e se de fato proferiu ameaça, ele deveria, através de um advogado, tá? Comunicar os fatos para o Ministério Público Federal, né? Aí seria federal, porque é contra a honra de um servidor público federal, da primeira instância. E daí a Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal, iriam investigar se houve ou não crime, mas jamais eles próprios investigarem. E como você falou, eles são vítimas, eles são investigadores, eles são juízes, isso está completamente contra o nosso sistema. O nosso sistema processual penal é o sistema acusatório. O que é isso? É um sistema onde estão separadas as funções de acusar, defender e julgar. O outro sistema é o sistema inquisitivo, que vem da Inquisição, né? Quando o mesmo tribunal investiga, processa e julga. Né? E tem vários pontos, né? Por exemplo, quando o ministro Dias Toffoli nomeia o ministro Alexandre de Moraes para conduzir o inquérito, é uma outra irregularidade. Está violando a livre distribuição dos processos, porque ninguém não pode ser escolhido o juiz, tá? Isso beira um tribunal de exceção. Qual que é a providência? Então, mesmo depois da abertura, o Toffoli não poderia simplesmente dizer, olha, vai lá, Alexandre de Moraes, e assume esse inquérito. Ele deveria colocar no sistema? Como é que funciona isso? Exatamente. Ele deveria colocar ele fez uma portaria, né, de abertura e distribuir nos sistemas do STF, como em qualquer caso é assim. Quando eu vou processar alguém, se não tem um juiz no caso, eu não posso escolher, eu quero aquele juiz, não. Eu entro com a petição, vai no sistema de TI do tribunal e há uma livre distribuição, é o princípio da livre distribuição, o princípio do juiz natural. Então já foi violado esse princípio também. E vários outros pontos, né? Por exemplo, diz que os fatos atentam contra a honra do STF, só que o STF não tem honra subjetiva, quem tem honra é o cidadão, é a pessoa. Instituição, pessoas jurídicas, não tem a chamada honra subjetiva. O que é honra subjetiva? É a visão que a pessoa tem de si próprio. Então, são vários pontos técnicos, né? O próprio termo fake news. Fake news não é crime, não está... Ninguém nem sabe o que é, né? Ninguém nem sabe o que é fake news. Porque, por exemplo, a Patrícia Campos Melo foi condenada, jornalista da Folha, foi condenada por fazer uma matéria dizendo que Bolsonaro teria usado robôs em campanha, Luciano Hang também, etc. E aí depois ela não conseguiu provar aquilo, as pessoas que se sentiram ofendidas e recorreram à justiça, né, exatamente por causa disso, foi investigado, o juiz viu lá que não teve nada e ela foi condenada. Aí, quando é que é fake news? É quando o jornalista erra? É quando o jornalista erra intencionalmente? Aí se ele errou intencionalmente, como é que a gente vai julgar intenções? Fica uma coisa complicada, o debate fica tão louco, que aí depois você não sabe mais o que é. E aí, como você disse, não é crime. Ou seja, algo que nem sabemos o que é, também não está previsto no Código Penal. E aí fica uma confusão dos infernos. Exatamente, é muito atécnico você abrir uma investigação para investigar crimes de, entre aspas, fake news.
né, traduzindo, notícias falsas, mas não há um crime no Código Penal tipificado. Propalar notícias falsas não existe. O que existe são os crimes contra a honra, a injúria, calúnia, difamação. Então, se alguém faz uma acusação falsa contra alguém, né, se alguém acusa um político, esse político pratica corrupção e é falso, né, ele vai responder por calúnia. Agora, investigar um crime que não existe não me parece razoável, né? Então, é uma série de irregularidades. Então, e tudo isso que eu estou falando não sou só eu. Na época, quem atuava perante o Supremo era a ex-procuradora-geral, doutora Raquel Dodge. Logo depois que o inquérito foi instaurado, até teve uma censura, né, a 2 portais de internet, uma revista online, que Sim, o antagonista na época. Foi o antagonista, a revista Cruzoé. Eles fizeram uma matéria, eles se basearam num documento, aquela matéria, um amigo do meu pai, né? Onde o Marcelo Odebrecht fazia menção, segundo o próprio Marcelo Odebrecht, que o amigo do meu pai seria o ministro Dias Toffoli, que na época dos fatos, em 2007, ele era advogado-geral da União. E o ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu as matérias do ar, sob argumento que eram notícias falsas. Mas a revista provou que não era, que era um documento que existia no inquérito, num dos inquéritos, né? E daí ele próprio voltou atrás, reconheceu que não era inverídico. E assim que foi instaurado, a Procuradora-Geral pediu para olhar esse inquérito. E um mês se passou e ela não teve acesso, isso não pode acontecer. O Ministério Público, ele tem que acompanhar as investigações, e ela não teve acesso. Então ela fez uma brilhante cota de arquivamento, ela arquivou, alegou que violava a livre distribuição, o juiz natural, que estava cerceando veículos de informação, e ela arquivou o inquérito, mas o Supremo não aceitou, o que é uma outra irregularidade. Quando eu já contei 4 aqui. Eu já contei 4 tem aqui. mais, acho que são umas 7 ou são 8. Eu tenho o número direitinho até posso falar mais coisas, é muita coisa errada, sabe? Uma outra irregularidade, a violação ao princípio da ampla defesa. No início das investigações, as pessoas não tinham acesso a essa investigação, e o que viola... No meu caso, desculpa interrompê-la. Imagina, pode falar. No meu caso, eles queriam que eu fosse depor e os meus advogados não tiveram acesso aos autos. Isso não pode acontecer. Ou seja, meus advogados não sabiam do que se tratava. A gente não podia pegar o caso ali, olha, vem cá, você tem que ir lá depor. Depor sobre o quê? Né? Do que eu estou sendo acusado, o que está sendo investigado, etc. Isso em outros também que... várias pessoas relataram. Não tiveram acesso. Não tiveram acesso. E isso... Aí depois teve acesso parcial e não, que isso. Teve acesso parcial e o Alexandre de Moraes veio a público dizer que não. Quem não teve acesso, quem está dizendo que não teve acesso está mentindo. Sendo que estão todos mentindo, todos. Ninguém teve acesso. Muitas pessoas relataram, saiu na imprensa, né? Então não pode. Inclusive tem uma súmula do STF. O que é súmula? Quando o Supremo profere decisões e elas se repetem muito, eles fazem uma súmula. É como se fosse uma lei, digamos assim, né? Um enunciado, uma súmula vinculante que todo juiz tem que cumprir. Aquela súmula, que é a súmula 14, que diz que investigação criminal não pode ser negado o acesso ao investigado ou seus advogados, né? E o Supremo não cumpriu a própria súmula. E como você falou, muitas pessoas, até deputadas, né? Acho que foi a Carla Zambelli, que foi intimada, né? Porque depois que apareceram as figuras dos deputados federais, né? O que aí estaria em tese justificada a competência do Supremo, né? Porque o deputado federal tem foro privilegiado. Mas as pessoas eram intimadas e não sabiam ser ouvidas como investigadas ou como testemunhas. E é completamente diferente. A testemunha tem a obrigação de responder as perguntas, tem a obrigação de falar. O investigado não, ele tem o direito constitucional ao silêncio. Então, são muitos pontos da Constituição, do nosso sistema, que são violados e foi arquivado, né? Mas os... Agora, acho que é minha conexão também ruim? Enfim, mas vai ficar boa daqui a pouquinho. Tá. Então digamos isso, que, né? digamos que eles consigam eles decidam querer cumprir as coisas corretamente posteriormente. Mas tem um problema, né? Que é o inquérito, a abertura do inquérito em si, ela já não é clara, ela não é, na visão de vários juristas. O Rogério Greco já veio aqui, já comentou um pouco com a gente.
A abertura do inquérito em si já é inconstitucional. Mesmo que eles queiram corrigir depois, tem o problema do surgimento do inquérito. Ou eu estou errado? Sim, tá certo, tá certo. É o que eu sempre sustento, é o que eu sempre falo para os meus alunos. Ele tá já maculado, ele tá viciado na sua abertura, né? Então Sim. não pode ser convalidado. E teve vezes que o próprio Supremo ele foi desmembrando o inquérito. Então, por exemplo, ele identificou que uma suposta crime contra a honra, né? Eu nem vou usar o crime de fake news porque não existe esse termo, mas uma suposta ameaça ocorreu, vai no Rio de Janeiro. Então ele encaminhava para o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Pelo conhecimento que eu tenho, todos os meus colegas arquivaram, porque partiram desse pressuposto que era um inquérito ilegal, era um inquérito inconstitucional. Então tudo que é produzido é ilegal, inclusive a própria prisão do deputado Daniel Silveira, né? Ele foi decretado dentro desse inquérito. E o próprio ministro Marco Aurélio chamou de inquérito do fim do mundo, né? Ele disse que é um inquérito que não termina, que é um inquérito que tem milhares de páginas, e de fato já faz 2 anos que tem esse inquérito, e não tem uma finalização, não pode se perpetuar uma investigação assim por tanto tempo, né? Não há um único indiciado. Um único indiciado. Não tem ninguém assim que foi condenado. Agora, sobre a questão do processo em si, né, eu sempre tive essa curiosidade de ouvir de uma maneira mais simples. Como é que é hoje a justiça brasileira? A gente tem a primeira instância, segunda instância e tem o Superior Tribunal de Justiça. E o caso, aí depois tem o STF. Aqui nos Estados Unidos não tem o Superior Tribunal de Justiça e o STF. Eu queria entender um pouco mais o seguinte. Alguém cometeu um crime, aí a pessoa vai lá, processa, ou contrata advogado, fala de maneira bem simples aqui. Eu vou lá, contrato advogado e entro com um pedido ali para poder processar aquela pessoa. Qual é o papel do Ministério Público, né, e o papel o que tem direito a pessoa que está sendo investigada ou que tem indícios ali? Como é que funciona todo o processo do ordenamento jurídico brasileiro? Porque até agora... ruim a internet, acho que eu vou pôr no 3G, tá? Só um minutinho, vai lá, coloca Alan. aí. Coloca aí, fica tranquilo. A minha dúvida é a seguinte, eu quero... eu vou falar com o pessoal aqui. Se puder repetir a pergunta, eu agradeço. E agora, para achar vocês aqui, como é que eu falo? Aqui, achei. Achou? Voltou? Enquanto a gente... Vamos ver aqui. Enquanto a gente espera... Conseguiu achar ou não? Tá tela preta aqui. Quer tentar clicar no link de novo? Não, tá tela preta aqui. Alô? Acho que a gente tá perdendo a Tameia. Enquanto ela volta ali, por que eu fiz essa pergunta? Foi. Porque o... Voltou? Aqui tá tela preta ainda. Ó, aqui tá tela preta ainda. Vê se você... Faz o seguinte... Eu tô vendo vocês. Não. Mas aqui tá tela preta. Faz o seguinte, sai e entra de novo. Entra no link de novo. No link de novo? Tá. Isso. Então. Até já. Beleza. Tá. Enquanto a gente aguarda o retorno da doutora Tameia Danielon, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Você tem ali o Alexandre de Moraes, que é a pessoa que se sente ofendida, ele, o Dias Toffoli e outros ministros, e eles vão julgar o caso deles se sentirem ofendidos. Agora ela retornou aqui e retornou com tudo aí, pronto. Então, o que me assusta nesse caso todo é aquilo que você explicou já no início, mas eu quero reforçar. O juiz, ali no caso ofendido, ele não pode atuar como juiz, porque ele é o ofendido, né? No caso, se um juiz se sente ofendido, ele tem que recorrer também a alguma instância. Primeira instância, aí depois, se alguém apelar, vai para a segunda instância, que vai os desembargadores, e se for o caso, depois pode ir para o STJ. É isso ou não? Eu estou equivocado? Isso. Okay. A gente tem 4 instâncias, né? É o único país do mundo, o Brasil é o único país do mundo que tem 4 degraus de julgamento. Como você falou nos Estados Unidos, tem o juiz, né, a primeira instância, e o tribunal de apelação, e já acaba, já é decidida a questão. Exato. Né? Uhum. Tem a Suprema Corte, mas pouquíssimos casos que vão para a Suprema Corte, diferente aqui no Brasil, né, que tudo chega no Supremo. Então... Opa, deu uma travada aí. Travou. Sozinho,
Depois, Acho que tá com problema de conexão lá. que coisa, Voltou? com 3G, que é bom. Desculpa. Tem horas que Não, dá tranquilo. problema. Daí chega na segunda instância, tribunal, né? Depois é possível recorrer a uma terceira instância, STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E por último, dá para recorrer para o STF, o Supremo Tribunal Federal. Agora, não é adequado esse sistema, porque o STF é uma corte constitucional. Em todos os países do mundo, é uma corte que cuida apenas de questões constitucionais. E o Brasil também é o único do mundo que a nossa Suprema Corte trata de questões criminais. Não tem por que o Supremo dizer se fulano, Isso é cicrano é interessante. inocente. É o único país do mundo que tem a competência criminal. Por quê? Porque tem o privilegiado. Está lá na Constituição, dizem deputados federais, senadores, ministros, quando praticarem crime, serão julgados perante o Supremo. Entendeu? Está nas corpos criminais, vão chegar no Supremo. Então, o que acontece? A gente tem muito problema daí, a partir desse ponto. Primeiro que tudo chega no Supremo, né? O Supremo decide sobre Aqui são despejo. pouquíssimos casos. Pouquíssimos, né? Decide sobre despejo. Em 2017, o Supremo decidiu quem ia ser o campeão brasileiro de futebol. Ele decidiu que qual crime ia ser o campeão brasileiro de futebol, sabe? Não tem cabimento isso, do campeonato de 2005. Por exemplo, decidiu pela soltura do goleiro Bruno, envolvido na morte da mãe do filho dele. Por que tem que chegar no Supremo se a pessoa vai ser solta ou não? Mas daí qual que é o problema? Que a nossa Constituição ela é muito ampla, ela é enorme. Então tudo está na Constituição. Né? Todos os direitos sociais estão na Constituição. Tem mais direito do que dever, mais direito do que obrigação. Né? Então, a Constituição fala sobre impostos, fala sobre direito do trabalho, direito previdenciário, processo penal, fala sobre tudo. Então, é possível você achar algum tema que seja na Constituição e vá para o Agora, Supremo. isso é um problema, porque quando é um juiz de primeira instância ali, juiz federal ou juiz estadual, ele fez uma prova. Ele fez carreira, ele estudou, ele é doutor naquela ciência jurídica, e aí por isso que ele está apto. O ministro da Suprema Corte não, ele é indicado pelo presidente. Pode ser um amigo, pode ser alguém que ele... não sei, você pode escolher qualquer pessoa, não necessariamente precisa ser advogado, certo? Ele pode ser médico. Fala, notável saber jurídico, né? Aí ele pode ser médico, ele pode ser, enfim, nós já tivemos casos de pessoas que nem sequer tiveram formação em direito e foram para a Suprema Corte. Hoje nós temos o caso de que pouquíssimos, eu não sei quantos, acho que 1 ou 2 são juízes que já tiveram carreira de juízes, e aí eles vão ter que decidir sobre impostos, sobre futebol, sobre despejo, se a mulher pode ou não. Como é que era a última decisão lá do negócio que era do divórcio? Enfim, chega de tudo na Suprema Corte e num país de 200 milhões, né, de habitantes. Fica incabível, né? Incabível, Agora, voltando à questão do inquérito, nós temos aí 2 anos de investigação. Quem que pode parar isso? Quem que pode falar, olha, deu, não dá para continuar dessa maneira? Algum outro ministro da Suprema Corte pode interromper esse processo que foi aberto por Dias Toffoli e agora está sendo tocado por Alexandre de Moraes? Alguém pode chegar e falar assim, ó, acabou, isso aqui já ultrapassou todos os limites, vocês estão julgando, investigando, estão fazendo papel de Ministério Público, estão fazendo papel de juiz e papel de vítima. Alguém pode dar um fim a isso ou não? Olha, somente o Procurador-Geral da República. Teve um momento que ele determinou a suspensão do inquérito, porque estavam tendo muitas medidas contra pessoas que não tinham foro, então ele pediu a suspensão do inquérito, mas depois o inquérito retomou. Então, assim, o próprio Supremo já julgou que é um inquérito constitucional,
dos 11 ministros, 10 disseram que está correto. Só o ministro Marco Aurélio que foi contra, né? O ministro Marco Aurélio, ele tem umas decisões que variam assim muito, peculiares, né? Bem peculiares. E ele que disse nessa sessão que era o inquérito do fim do mundo, e ele foi o único que foi contra esse inquérito. E a gente imaginava mesmo que ia ser nesse sentido, porque acho que é o espírito de corpo, né, dos ministros, né? Dificilmente alguém ia dizer não, é inconstitucional. Então, agora, a única autoridade que pode é o Procurador-Geral da República. Me parece que já teve uma finalização da Polícia Federal, né, que as coisas não são muito divulgadas, né? Então, parece que a Polícia Federal, não sei se ela, parece que não identificou nenhuma prática de crime, enfim. Agora, cabe ao Procurador-Geral analisar o que já foi apurado e decidir se ele vai processar alguém ou não, né? Mas eu acho que é importante que desse mais rapidez nesse inquérito, né? Porque, veja, o próprio ex-procurador-geral, o Rodrigo Janot, sofreu busca e apreensão nesse inquérito. Sim. Você lembra? Uhum. Quando ele lançou o livro dele, ele deu uma entrevista, não lembro qual revista, enfim, e ele disse que um dia ele teria ido armado para o Supremo, que ele queria matar o Gilmar Mendes. No dia seguinte, teve busca e apreensão na casa dele, sabe? E detalhe, né? Por mais que a gente não concorde com ir armado, né? Enfim, mas não é crime você falar isso. Isso é apenas uma cogitação de um crime. Se não seria entendeu? crime, se não seria você pensar algo seria crime, né? O direito penal chama de cogitácio. Então, por exemplo, se você vai numa feira armado e fala, eu vou matar o peixeiro, tá? Você quer matar. Você chega lá e fala, não, eu não vou matar. Não há crime. Diferente se você vai armado para matar o peixeiro, pega a arma, vai atirar, aí vem a polícia e te segura. Aí você tentou. É um crime tentado. Agora, a cogitácio, quando você apenas cogita, não é crime. E ele teve busca e apreensão, apreenderam as 2 armas dele, ele tem porte de arma. O procurador tem porte de arma. E não sei como é que está essa situação em relação a ele, né? Fora você, outros jornalistas, é tudo muito estranho isso causa muita insegurança jurídica, né? Tem um caso curiosíssimo que nós noticiamos aqui, que foi o uso de uma perícia forjada, né? O Alexandre de Moraes usou uma perícia forjada nesse inquérito dos atos antidemocráticos, né? Que já é um outro inquérito, que vale a pena dar uma olhada aqui, que foi o seguinte, ele, colaborando com a grande farsa nos autos do inquérito 4828, né, tal dos atos antidemocráticos, aconteceu o seguinte, né, nós tivemos acesso a um relatório datado de 9 de julho de 2020, do delegado da Polícia Federal designado pelo ministro Alexandre de Moraes para conduzir a investigação. Nele é citado um documento produzido em abril de 2020 na CPMI das fake news, como fundamento para a acusação de que o governo financiaria atos tipificados como crimes contra a segurança nacional. O documento é assinado por 2 consultores legislativos, né, e está ali repleto de distorções, falsificações, etc., sobre a questão do Google AdSense, né? No caso, o Terça Livre também foi até falaram que a gente teria recebido dinheiro do governo, quando foram ver era o Google AdSense, que na verdade o Google que nos pagou. Aí, mas aqui, o interessante é o seguinte, a manobra dos consultores, né, que para forjar isso aí, foi o seguinte, eles pegaram informações oficiais fornecidas pelo próprio governo que não indicavam direcionamento de publicidade. Foi denunciada uma petição de autoria do deputado Márcio Lábio para poder investigar tudo isso. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram esse documento, usaram a matéria. O nome dos consultores legislativos é Cristiana Guiar Lopes e Daniel Chamorro, né? E aí eles fazem tipo uma perícia, né? Mas quando você pega a lei de acesso à informação e tem ali os dados, mostra claramente que não houve nenhum direcionamento, ou seja, a perícia, a perícia que ele fala que é uma perícia, né? Uma perícia, era totalmente forjada. Então, o inquérito das fake news se desdobrou não apenas na questão das fake news, mas foi adiante, né? Gerou aí o inquérito 4828, que eles tentaram corrigir algumas coisas, né? Porque é o Ministério Público que tem que oferecer a denúncia, não é isso? Isso. Quando tem uma investigação... Me explica um pouco isso aí. Quero entender isso aí. Uma investigação correta e normal. Como é que funciona?
O Ministério Público ele pode investigar sozinho. Então, por exemplo, uma pessoa chega com vários documentos na prática de um crime. É possível que o Ministério Público abra uma investigação, né? Por exemplo, se eu recebo essa documentação, eu não posso abrir e eu investigar. Eu tenho que distribuir, daí vai ser sorteado para um outro procurador, né? Vamos supor que tenha caído comigo. Então, eu posso fazer a investigação. Investigo, ouço o que tem que ser ouvido, faço tudo que tem que ser feito. Se eu me convencer que há a prática de um crime, que alguém cometeu um crime, eu vou processar essa pessoa criminalmente. Eu vou levar para o juiz e vou pedir para que o juiz abra um processo, abra uma ação penal. Eu vou denunciar, o termo é denunciar, né? E daí o juiz vai analisar, e se ele se convencer, não, aqui tem elementos, né? Ele vai abrir o processo, e daí começa o processo. A pessoa, claro que o investigado é ouvido, geralmente é ouvido numa investigação, né? Se ele quiser ver a investigação, a gente tem que dar acesso para ele. E daí, quando é aberto um processo criminal, que a pessoa já é réu, então ele vai ser ouvido, as testemunhas são ouvidas, vai fazer a defesa até ser condenado. Uma outra possibilidade de investigação é quando a polícia investiga, e o Ministério Público sempre junto, sempre acompanhando, né? Então, como aconteceu muito na Lava Jato. Então, a polícia abre um inquérito policial, onde o Ministério Público sempre participa, tá? Okay. Os dois investigam, faz busca-apreensão, aprende isso, intercepta telefone, faz uma quebra de estilo bancário, telefônico, fiscal. E se for, daí a mesma coisa, daí vai, quando acaba a investigação, vai para o promotor ou para o procurador da República, que, vendo que tem um crime, processa. Então, é muito separado as funções, assim, de cada órgão, né? Então, o juiz, ele não participa da investigação, ele fica lá quietinho no fórum. A não ser, por exemplo, eu não posso pedir para a Receita Federal, eu, procuradora ou a polícia, pedir declarações de renda do investigado, porque tem o sigilo fiscal. Eu também não posso pedir para uma companhia telefônica fazer uma interceptação, porque tem o sigilo das conversas telefônicas. Então, quando tem esse sigilo constitucional, a polícia ou o procurador tem que pedir para o juiz. Então, nessas horas, o juiz tem uma participação na investigação, ficou claro? Sim, então, sim. Eu vou pedir, juiz, eu preciso das declarações de renda do fulano. O juiz, eu fundamentando bem meu pedido, ele autoriza, expede um ofício para a Receita e a Receita me manda. Então, o papel do juiz numa investigação é muito limitado. É só para dar um mandado de busca-apreensão, é só para autorizar uma quebra bancária, fiscal. Então, essa figura do juiz investigador não existe no nosso sistema. E até o próprio Marco Aurélio, novamente, ele até veio a chamar, numa sessão, chamou o ministro Alexandre de Moraes de xerife. Né? Ele se referiu a ele porque estaria investigando, etc. Então, esse é o procedimento. Na busca e apreensão, por exemplo, que houve na minha casa, ele era o ofendido e ele mesmo que mandou fazer busca e apreensão. Não pode, veja, a lei e a busca e apreensão não era para o CNPJ do Terça Livre, era para o meu CPF. Mesmo assim, eles levaram os computadores da empresa. A lei diz que o juiz não pode atuar no caso quando familiares dele estão no caso, né? Se é a mulher, o filho. Agora, o que dirá ele próprio, né? Quando ele próprio é uma suposta vítima, não pode atuar, né? Então, tem que aguardar para ver, né? Cabe, então, ao Aras poder dar fim a esse inquérito, é isso? Sim, ele que pode. Isso, quando for concluídas as investigações, é que é tanto fato, tanta coisa que eles estão investigando. Então ele não pode fazer nada enquanto a investigação existir. Poder pode, né? Okay. Mas o doutor Aras entendeu que não era inconstitucional o inquérito. Ele só deixou bem claro que o Ministério Público tinha que participar. Né? Em relação a esse ponto, ele não concordou, mas os demais pontos ele concordou. Né? Então... poderia, como a doutora Raquel Dodge fez, né? Ela arquivou, a investigação estava tramitando, ela arquivou, mas o Supremo desconsiderou, né? E até agora, no pacote anticrime, que foi aprovado recentemente, até está mais claro ainda na lei, porque antes do pacote anticrime, que entrou em vigor ano passado, quando a gente fazia o arquivamento de um inquérito, o juiz tinha que concordar com o arquivamento. Agora nem passa mais pelo juiz. Isso mudou, isso foi um avanço. Ou seja, isso dá mais poder ainda ao Ministério Público.
Isso, e reforçam o sistema acusatório, que é aquele sistema de separar as funções, né? O juiz não tem que participar de uma investigação é a polícia e o Ministério Público, né? Bem, falando agora em prisão em segunda instância, né? Esse é um debate que todo mundo viu acontecer em rede nacional, envolve inclusive o ex-presidente Lula. No Brasil, quando você é condenado em segunda instância, tem gente falando que o Lula não é mais condenado. Procede isso? Você não Olha, pode mais falar que o Lula é condenado porque foi anulada a ele foi sentença. um condenado, né? Porque Ok, foi anulada a condenação. Então, assim, formalmente falando, ele não é mais um condenado, assim, formalmente falando. ok. Mas as Aham. provas estão lá, as provas existem, os fatos existem, foram provados, né? É importante Uhum. deixar bem claro que em nenhum momento o ministro Fachin absolveu o ex-presidente Lula, em nenhum momento ele Cara, disse que ele é eu acho que inocente. essa é a grande confusão que muita gente fala, né? Que Sim, como se a decisão do Fachin, embora eu acho horrível a decisão dele, né, mas falando de modo bem técnico, como se a decisão dele fosse uma decisão como absolver, né? Igual o sacramento é. da confissão, né? Eu te absolvo dos teus pecados. Não, não, até ao Não é? contrário. O argumento dele, que eu também não concordo, mas Uhum. ele diz que, que ele fala? Por que ele mandou para Brasília? Porque ele diz que Curitiba não seria competente, porque Curitiba estava investigando apenas os desvios da Petrobras, só o assalto, né, a sangria feita à Petrobras. Uhum. Outras empresas, né, como a Eletronuclear e outras empresas, foram para outras localidades, né? E ele fala isso na decisão, não com essas palavras, mas ele fala como está comprovado que o ex-presidente Lula estava envolvido não só nos desvios da Petrobras, mas em outras empresas públicas, e como Curitiba só cuidaria da Petrobras, o adequado seria ir para Brasília, que era onde ele exercia as funções de presidente, onde seria o foro competente. Então, o próprio ministro Fachin reconhece os crimes cometidos, né? Mas ele deu Então, essa. os apoiadores do Lula, né, os petistas que ficam falando assim, não, vocês ficam aí falando fake news dizendo que o Lula é um criminoso, coisa do tipo. Não é fake news, né? Porque então você Não, tem ali hipótese o próprio alguma. Fachin falando, olha, não, ele só tem que ser julgado num lugar diferente. E isso, ele foi condenado Literalmente é em isso. 3 instâncias. No caso do triplex, ele foi condenado em Curitiba por um juiz, pelo ex-juiz Moro. Na Aham. segunda instância, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, lá em Porto Alegre, ele foi condenado por mais 3 desembargadores, 3 juízes, tá? E a pena foi aumentada, inclusive, o tribunal aumentou. E foi condenado no STJ também. Então, vários juízes se debruçaram sobre o caso, né? Mas foi uma decisão também que não tem muito sentido, eu não entendi por que ele Sim, sem pé nem anulou, cabeça. sem pé nem cabeça, não tem fundamento jurídico, e Mas, você quer que eu fale da mas me prisão em explica, segunda instância? Não. prisão em segunda instância. No Brasil, a prisão, ela ocorre de acordo com a lei hoje? Ela ocorre ou não em segunda instância? É a grande pergunta técnica que todo mundo aqui quer ouvir de uma maneira bem simples. Ocorre ou não ocorre, constitucionalmente falando, uma prisão quando a pessoa é condenada em segunda instância? Então, agora, com o entendimento do Supremo, que mudou, não pode ter mais Uhum, prisão após segunda condenação, certo? uhum, Até o pacote anticrime tinha um artigo para ficar claro isso no Código de Processo Penal, mas não foi aceito. Mas veja, esse é um entendimento criado pelo STF, porque desde o início do Código Penal, em 1940 até 2009, o STF sempre disse que a prisão era constitucional, nunca essa questão era levada ao STF. As pessoas eram presas depois que eram condenadas em segundo grau. Por quê? Porque a análise da culpa, quem analisa as provas e diz quem é inocente quem é, ou culpado, é o juiz de primeira instância e o tribunal. Quando chega no STJ, no Supremo, essas cortes superiores, elas não analisam a prova dos autos. Essas cortes não vão dizer se a pessoa é inocente ou culpado. Eles vão dizer, por exemplo, se teve alguma anulação do processo, entendeu? Que foi o que uhum. o Fachin fez. Então não é que chega no STJ, o STJ fala, não, ele é inocente. Não, não existe isso, é uma anulação do processo. E por isso que, quando chega na segunda instância, a culpa está formada. Em 2009, o Supremo mudou de ideia, foi bem na época do mensalão e outras operações mais relevantes, e o Supremo entendeu que era inconstitucional a prisão após segunda condenação,
porque violaria o princípio da presunção de inocência. Em 2016, mudou novamente de ideia. Entendeu que era constitucional, que podia prender depois de segunda instância, né? O que ajudou muito a Lava Jato, muitas pessoas condenadas foram presas em segunda, não só o ex-presidente Lula, mas como outras pessoas que mataram os pais, traficantes, muita gente que estava solto foi preso. Em 2019 mudou novamente, né? Então, desde 2019, o Supremo entende que é inconstitucional, então não pode prender em segunda instância, só depois que tiver o julgamento no STJ e no STF, que demora 10, 15 anos, né? Veja, nos Estados Unidos... Oi, diga. Não, pode continuar. Não, eu ia falar só o seguinte, ou você, para ser preso sem nenhuma instância, basta ser jornalista, igual o João Eustáquio, ou ser ativista, igual a Sarah Winter, ou um deputado igual o Daniel Silveira, que aí esses aí podem ser presos sem nenhuma instância, sem primeira, sem segunda, sem nada. Isso é muito triste, né? Não teve condenação, Tá, muitos nem processo tiveram, né? Só nada, processo, nada. Então, e veja a diferença, né? Os Estados Unidos, que é o berço da liberdade, da democracia, né? E a França também, eles são presos em primeira instância. Então, a pessoa é presa, é condenada em primeira instância, vai para a cadeia. Né? Hoje eu dei uma entrevista no Pânico e falei sobre isso. Então, os filmes que a gente vê, né, os filmes americanos, a pessoa condenada já sai algemado, né? É a realidade, é assim que funciona. Canadá, Alemanha, Reino Unido, na segunda instância. Só no Brasil que é assim. Né? Agora, também compara os índices de criminalidade, né? Aqui, em certos estados, se você ultrapassar 80 milhas por hora, o xerife te para, já te bota algema, você vai direto pra cadeia. Pois é, e as pessoas cumprem, é lei, law and order, né? É a lei aqui e vai não cumprir pra você ver. Pois aqui não tem então essa. Aqui você vê as pessoas, quem é mais pobre, que não tem condição de ter bons advogados, não consegue levar o processo para o STJ, para o Supremo, não vai. Então eles acabam sendo presos, né? Eu não quero deixar a entrevista tão longa, porque eu não sei como é que está seu tempo, mas isso é uma coisa interessante que eu gostaria de tratar aqui. Se a pessoa não tem um bom advogado, ela não consegue levantar os argumentos necessários ali, tem que fazer uma boa pesquisa, tem que deixar de um jeito que você mostre para o juiz o seguinte, olha, ou você decide a favor da lei, que eu estou mostrando aqui que eu ou sou inocente, ou que o fulano é o culpado, ou então vai ficar muito feio para você, né? Vai ficar horrorosa a sua decisão. E você precisa de bons advogados para isso. E você mencionou uma coisa que é importante, o fato de algumas pessoas pobres que estão ali passando aperto. Eu já vi casos também, não agora na questão penal, né, trabalhista, de pessoas com MEI, sabe? MEI, microempresário, foi ajudar um amigo, aí o amigo ficou ali trabalhando durante um tempo, aí depois o cara foi e pediu, não tinha carteira assinada, né? Aí o cara foi lá e meio que deu, moralmente falando, esfaqueou o cara pelas costas. Meteu o processo trabalhista, fiquei trabalhando ali, igual cachorro, durante 2 anos, etc. Mas na verdade estava recebendo uma ajuda de um cara. Eu já vi inúmeros casos desses na minha vida, assim, várias pessoas que eu conheci, e aí porque o cara não tinha um bom advogado, ele acaba se ferrando, acaba não conseguindo provar a sua própria inocência, né? Isso é um problema grave, né? É um problema, e é muito injusto, porque veja, é normal os advogados irem pessoalmente despachar com os juízes, né? Procuradores também, quando a gente tem um caso grande, quando tem uma operação grande, quando estoura, a gente sempre vê com qual juiz a ser distribuído, que tem que ser distribuído. É normal a gente ir, junto com a polícia, inclusive, explicar o caso, né? Falar com o desembargador, né? É muito mais fácil você explicar pessoalmente. A defesa também faz isso, é muito normal. Sim, né? sim. E cabe ao juiz atender, o juiz tem que atender, o advogado de defesa, atender o Ministério Público, é uma coisa muito normal. Agora, veja, quando o processo chega no STJ e no Supremo, que ficam em Brasília, se é uma pessoa mais simples, que tem um advogado mais humilde, já era. Não tem dinheiro para comprar passagem, para ir nesses tribunais e para conseguir uma audiência, né? Então, isso é muito injusto. É muito injusto. Primeiro que nem deveria ir para essas Supremas Cortes, né? Para as Cortes Superiores, né? Tinha que resolver tudo ali no Estado. Claro, segunda instância acabou, o Tribunal de Apelação acabou. Né? Porque você veja, ainda mais os grandes poderosos, né? Que tem vários advogados. Eu já fiz audiência que era eu contra 10. Era só eu contra 10 advogados, os melhores professores, doutrinadores. Então, não é fácil, né?
E tem também, me corrija se eu estiver errado, e tem um fato também que se você conseguir ir levando o caso adiante e depois acabar o tempo daquele crime, o cara não tem mais crime, ou eu estou errado? A prescrição, tá certo? Prescreve, tá né? certo. Prescreve, Isso né? é muito comum. Então, quando assim, não tem como a pessoa provar que é inocente, a pessoa é culpada, né? Tem um calhamaço de provas, um caminhão de provas, o que a defesa faz? E não é ilegal, ela usa as brechas da lei. Então, ela interpõe um monte de recurso. Você lembra do caso do juiz Nicolau dos Santos Neto? O juiz Lalau, que junto com o senador... Sim. Né, com o senador Luiz Estevão, eles desviaram atualmente os valores, acho que seriam uns 2 bilhões de reais, na época era 100 milhões, há 20 anos atrás. Cada um recorreu mais de 35 vezes. Tem condição? Nossa. 35 recursos, né? Então a defesa se utiliza de recursos, de embargos, e tem custo, né? E tem custo. O recurso tem custo. Né? São caros, né? E quanto mais demora, acontece a prescrição. Até voltando para o caso do ex-presidente Lula, quando o ministro Fachin anula tudo, a prescrição vai ocorrer. Porque a prescrição é quando anula o processo, o prazo da prescrição vai ser desde o dia que o crime foi cometido. E como o ex-presidente Lula tem mais de 70 anos, cai pela metade esse prazo. Então, num crime que prescreveria em 8 anos, por exemplo, quando a pessoa tem mais de 70, prescreve em 4. Né? Então, é muito difícil, sabe? Esse sistema onde favorece poderosos, onde favorece aqueles que conseguem contratar excelentes advogados, né? O poder econômico acaba falando mais forte, né? Mais alto. Teve alguém que colocou ali uma baita aula. Olha, eu ainda tenho mais uma pergunta. Eu ainda tenho mais uma pergunta aqui. Eu ficaria horas fazendo várias perguntas. E eu estou sabendo que você está para lançar também um curso sobre esses temas, né? Inclusive sobre o inquérito do fim do mundo. Esse curso que você está fazendo só para quem está fazendo direito? É só para quem está interessado no assunto, mas não tem nenhum conhecimento profundo sobre direito, não tem os princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro? Para quem que é esse público que você está pensando em fazer esse curso? Tá, esse curso é para qualquer pessoa, é para todo mundo que está assistindo aqui pode fazer o curso, porque como eu estou aqui explicando para vocês, né, tanto de uma forma clara, didática, é para qualquer brasileiro, e é muito importante que você, um cidadão comum, não importa qual é o seu trabalho, qual a sua profissão, qual é o teu nível de escolaridade, a ideia é trazer elementos jurídicos para o brasileiro entender, saber, como eu falei agora, como funcionam as instâncias, por que os processos demoram tanto, qual o papel de um deputado federal, de um vereador estadual. Vou falar sobre imunidades parlamentares, né? Vai ter uma aula sobre isso. Vou falar sobre o inquérito das fake news. Tem 2 aulas tudo que eu falei aqui rapidinho, eu vou explicar ponto por ponto, né? De uma forma bem detalhada. Vou falar do impeachment, explicar. Eu sempre trago, Alan, casos isso concretos. É importante. E para a pessoa reconhecer, é verdade, eu lembro do impeachment desse presidente Dilma, eu lembro do Eduardo Cunha, que foi cassado. Então, quando eu estiver explicando, eu sempre vou trazer a nossa história recente para memorizar. Então, quando eu explico o impeachment, eu explico por que a ex-presidente Dilma que crimes de responsabilidade ela cometeu. Porque quando alguém fala, foi golpe, você vai ter elementos para dizer, não foi golpe, foi por isso, isso e isso. Então, qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser estudante de direito, a ideia é trazer munição para o cidadão comum para se tornar um cidadão mais completo e para que possa entender como é que funciona o sistema e ter uma vida mais participativa, né, na política e no mundo jurídico. Eu estou colocando aqui para o pessoal o curso na tela, né? justiça-e-corrupção.cursology.com.br. A gente vai colocar o link na descrição para o pessoal depois, mas eu vou deixar aqui na tela para quem quiser se inscrever lá. Foro privilegiado. Vou deixar o link aqui na tela para o pessoal poder anotar. Foro privilegiado. Quais países que nós temos foro foro privilegiado? Por que isso existe no Brasil? Quais são os problemas? Porque o que acontece hoje, né? Nós lembramos bem aqui daquele episódio que inclusive bombou de manifestação do nada, ninguém convocou nem nada, que foi quando a ex-presidente Dilma Rousseff, no caso, nomeou o Lula, assim, na calada da noite, para que ele tivesse foro privilegiado e fosse julgado, então, pelo STF, e não mais em outras instâncias.
E aí, foro privilegiado hoje serve, porque a gente viu um caso concreto como esse, serve para poder tirar a investigação de outros juízes e levar lá para os 11, único exclusivamente. Então, a gente já viu que é uma ferramenta política, não jurídica, que está sendo utilizada constantemente, inclusive para proteger pessoas que em qualquer instância, em qualquer estado do Brasil, já teriam sido condenadas. Sim, Ou eu sim. tô exagerando? Não, está certo, é isso mesmo. O foro privilegiado, a ideia até a ideia é boa, que é proteger a função da pessoa, né? Para que aquele promotor, aquele juiz não sofra perseguição, mas ele foi completamente desvirtuado. Então, ele serve como um manto de impunidade, né? É como você falou, atualmente 55 mil pessoas têm foro privilegiado. Eu tenho foro privilegiado, Nossa. todos os promotores têm, todos os juízes têm. Então não são só políticos, né? Não, 55 mil pessoas, ó, todos os membros do Ministério Público e da magistratura têm foro privilegiado. Tá? Não é que a gente vai ser julgado no STF, é sempre pela instância superior. Então, o promotor de justiça de uma cidade, o foro dele é o Tribunal de Justiça, é sempre um tribunal acima, né? Eu trabalho no tribunal, meu foro é o STJ. E os políticos, né? Então, deputados federais, estaduais, governadores, prefeitos, ministros de Estado. Então, é muita gente, e não dá conta, né? Compara a Lava Jato em Curitiba, que teve mais de 100 condenados, no Supremo nem 5 pessoas foram condenadas, né? Porque o Supremo não tem uma estrutura para fazer investigações grandes, né? E na época do ex-presidente, tinha muitos indícios que ele foi nomeado ministro, nem sei que ministério que era, não me lembro, para ele ter foro privilegiado perante o Supremo, né? Mas aí não foi permitido, o próprio ministro Gilmar Mendes cancelou essa nomeação. Agora, isso atrasa as investigações, isso acaba Sim. sendo uma impunidade, e tem uma PEC do foro privilegiado, que está no Senado, que é a PEC 35 de 2015, que tem até já um relatório favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Então, seria muito importante que essa PEC fosse aprovada para limitar o foro. Eu acho, Alan, que só 16 pessoas no Brasil deviam ter foro privilegiado. Seria os 11 ministros do Supremo, o presidente da República, evidentemente, o vice-presidente da República, o procurador-geral da República, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Eu trouxe aqui, que eu até falo no meu curso, quando eu falo de foro privilegiado, eu trouxe aqui 4 países que ninguém tem foro privilegiado, nem o presidente da República. Algumas perguntas, Tá. eu te faço aqui para saber a questão técnica, né? Sim. Porque se eu for expressar minha opinião como jornalista, como professor de filosofia ou como mero cidadão, eu nem tenho pergunta, né? Eu quero só saber a questão técnica por causa disso. Porque, na minha opinião, por exemplo, para que ter foro privilegiado? Ninguém tem que ter foro privilegiado. Ninguém, né? Só atrasa, né? Sim. Teve políticos que eram ex-deputados, deputados que não iam conseguir se eleger como deputados, se candidataram ao Senado, e, ao contrário, perdão, senadores que dificilmente seriam eleitos como senadores, que precisam de mais voto, se candidataram como deputados, para fugir das investigações. Né? Então, não, já teve caso de deputado federal vinha vereadorzinho. Só para o cara poder. Só para correr mesmo. Pois até o caso da deputada Flor de Lis, que está investigada por ter matado o marido. Ela está com tornozeleira, não está? Não está com tornozeleira eletrônica indo para o Congresso. Então, mas ela não poderia ser presa, né? Porque aí vem da imunidade parlamentar, que não pode ser preso preventivamente, né? Um deputado. Agora, esse crime não está relacionado com a função pública dela de deputada, é completamente diferente, né? Mas, enfim, 4 países que ninguém tem foro privilegiado: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Alemanha. Né? Se a Angela Merkel cometer um crime, vai ser o juiz de primeira instância. Como que é na Itália? Na Itália, só o presidente da República tem foro privilegiado. Só o presidente. Na França nem o presidente tem. São os ministros e o secretário de Estado que tem foro. Em Portugal, é o presidente da República, o presidente da Assembleia Legislativa e o primeiro-ministro. Então, veja como é restrito. Quando tem foro,
é uma, duas, no máximo 3 pessoas. Aqui são 55 mil pessoas que têm foro Ou privilegiado. seja, o modelo do Brasil deve ser tipo Zimbábue, alguma coisa assim, né? Não, porque olha os países que você listou aí agora, né? Estados Unidos, Alemanha, França. Nós estamos indo Reino mesmo Unido. na Reino Unido, estamos indo mesmo na contramão. Olha o comentário que eu gostei aqui da Larissa. Ela perguntou assim: será que a doutora tem cursos para advogados? E aí, Ai, esse curso que você vai lançar agora também é para advogados ou não? também é, também é. Eu vou explicar o direito com uma linguagem clara, fácil. Então, quem que pode fazer? Primeiro, o público em geral, qualquer pessoa. Jornalista, comerciante, dentista, médico. Eu já tenho médicos pré-inscritos, dentistas, enfim. É também indicado, obviamente, para quem é estudante de direito, né? Porque o estudante está aprendendo. Então, eu vou falar sobre colaboração premiada, eu vou falar sobre prova e lista, sobre operações técnicas de investigação. E também para advogados que queiram aprender um pouco mais da área penal, porque eu tenho uma advogada de família que vai se inscrever. Então, quem trabalha com tributário, direito do trabalho, tem dúvidas sobre essas questões de prisão em segunda instância, em foro privilegiado, que é confuso mesmo, né? Então, qualquer pessoa pode fazer, qualquer Olha, eu pessoa. aprendi quando eu estudei filosofia, eu aprendi uma frase que eu guardo comigo, que é a frase que está na primeira linha do primeiro livro de São Tomás de Aquino, que em latim fica quia parvus error in principio maius est in fine, que é um pequeno erro no princípio torna-se grande no final. Às vezes o advogado já formado esquece alguns princípios, ou não aprofundou certos princípios, ou ninguém explicou de maneira didática, aí depois ele vai fazendo acúmulo de dados. Ele faz acúmulo de dados, acúmulo de informações, aí lá na frente, quando ele precisar resolver algum problema grave, porque ele esqueceu esses princípios, como diz a frase, um pequeno erro no princípio torna-se grande no final. Né? Ele não vai conseguir concluir. Que se você for conversar com pessoas que dão aula, por exemplo, no Kumon, que tem sucesso já garantido aí, né? Acho que ninguém questiona o sucesso do Kumon. Se você for perguntar para qualquer pessoa que tem, por exemplo, problemas e dificuldade de fazer equações matemáticas, ou até algumas fórmulas físicas, eles vão dizer o seguinte: o problema está sempre nas raízes, né? É o problema de subtração, divisão, adição, e aí a pessoa fica ali perdida, ela não tem ainda domínio sobre isso, e aí quando vai tentar resolver algum problema mais complexo lá na frente, ela não dá conta. Então eu espero aí que esse curso possa ajudar. Até, inclusive, eu falei que eu tô com um sonho que eu quero realizar até agosto do ano que vem. Eu quero que o Brasil tenha pelo menos 5 mil jornaizinhos funcionando, rodando. Eu tô instigando os nossos seguidores aqui a pegar, nem que seja uma folha A4 dobrada em 3, assim, ó, e divulgar um jornalzinho diário lá, falando dos problemas da cidade, do problema do município, ou do problema do estado, e ter vários jornais. Então, acho que um curso desse, para o pessoal que vai querer aí fazer jornalismo, né? Eu estou até devendo um curso de jornalismo pessoal, mas eu quero muito que esse curso possa ajudar as pessoas, né? Sim, Fiquei uma grata surpresa para mim, fiquei feliz, peguei o link aqui agora, botei para que o pessoal corra, e ótimo. muitíssimo obrigado por trazer de maneira tão simples para a gente alguns temas, né? Na verdade todos aqui, eu acho que todos nós temos a nossa opinião privada, né? Ou expressamos a nossa opinião com relação a tudo isso, mas falta esse saber jurídico com os termos bem explicados, porque senão fica aquele juridiquês, sabe? Ninguém entende nada, né? Não, e fica Não a Torre de pode. Babel. Fica a Torre de Babel. O direito é para o Quem quer explicar? brasileiro, né? Não é Exato. só para os togados, é para o povo entender. Né? O que é democracia? É governo do povo, para o povo e pelo povo. A democracia só pode ser feita através da justiça, através do direito. Vivemos num Estado democrático de direito. Então, se o cidadão brasileiro não entende umas coisas básicas, né? Não exerce a democracia. Né? Então, minha função é essa. Se me permite, Alan, tem o link, mas no meu Instagram, que é @tamedanelon, o link está lá, então é até mais fácil. A pessoa pode entrar no meu Instagram, já clicar e já cai no link para fazer a pré-inscrição, que abre a inscrição definitiva na segunda. E está até com desconto, então quem quiser já se inscrever agora já garante desconto. Já corre lá, né? Olha, isso vai ser muito bom, porque convenhamos, né? Se existisse, eu falo sempre num número que é importante a gente ter em mente, que eu falo isso direto aqui, também é para o nosso público.
O Brasil tem pouco mais de 200 milhões de brasileiros. 100 milhões de brasileiros não têm tratamento de esgoto. 100 milhões. 30 milhões não têm água tratada. Então, o que acontece de fato? Quando a gente precisa de pressão popular, você não pode fazer pressão popular com um povo que não sabe para onde vai nem o que quer. É impossível. Sim. Né? É impossível. Agora, se a pessoa, mesmo sem conhecimento jurídico, entende as barbaridades que estão sendo feitas nesse inquérito e tantas outras, pode haver muito mais pressão na PGR, né, no Aras, e também pode haver própria pressão no ministro. E não há nem um psicopata, nem uma pessoa mais louca do mundo consegue ficar agindo de maneira insana, ilegal, inconstitucional, com uma maioria gritando e falando, olha, o que você está fazendo está errado por causa disso. Então eu espero muito que esse curso possa esclarecer as pessoas de modo técnico simples, né, de uma linguagem simples, mas de modo técnico pontuando, porque não adianta você falar assim, eu não gosto dessa casa porque tem infiltração. Você tem que saber qual é a infiltração, onde está essa infiltração, onde está esse problema. Então eu desejo sucesso a você aqui nos comentários, sucesso total, pessoal amando que bom. As explicações. Tá aqui, ó, ótima live. Eu tô olhando os comentários aqui. Que bom. E era um desejo meu muito grande, né, poder trazê-la aqui. Espero tê-la mais vezes aqui falando com a gente. Obrigado mesmo. Claro, sem dúvida. Fala de novo o Instagram aí, que eu coloco aqui. Tá, é que meu nome é difícil, né? @Tamea Danelon, que é THAMEA Danelon. E daí eu tenho lá, tem bastante conteúdo, tem vários destaques, tem vídeos de IGTV, que eu explico tudo isso que eu falei e muitas outras coisas, né? Diferença entre promotor e procurador. Então tem bastante coisa, né? E no curso é mais aprofundado, eu trago bastante elemento, então vai ficar fácil de entender. A pessoa, quando conclui o curso, vai se sentir assim, um cidadão mais seguro de si, vai entender o que acontece, as coisas, que é importante você ter informação, ter o conhecimento para poder lutar pelas suas causas, né? E para contribuir com o país, né? Olha, obrigado mesmo. Deus abençoe e coragem. Continue aí, porque eu não sei se tem tantos procuradores corajosos assim, não. Deve ser difícil, deve ser bem complicado. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu, Alain? Muito bem. Estivemos aqui, então, com a procuradora Tamea Danelon para falar com a gente numa linguagem simples, aquilo que a gente já está ali incomodado, né? Todos nós brasileiros estamos incomodados com foro privilegiado, com segunda instância, prisão em segunda instância, que o Supremo durante décadas falou que era para prender, e é por isso que foram presos vários narcotraficantes. Daqui a pouco a gente vai estar aqui com o deputado Éder Mauro, que vai trazer uma denúncia gravíssima do Pará, né? Então a gente sabe que com esse negócio agora de não ter prisão em segunda instância, piora cada vez mais, desde a penitenciária, que é o tema que a gente vai tratar daqui a pouquinho, até questões como do narcotráfico e da política, né? Deputados, senadores. Então, temas como esse que eu gostaria muito, né, de trazer para vocês aqui de modo simples. Eu não tenho palavras para agradecer a doutora Tamea Danelon. Eu fico até meio sem graça de falar Tamea, né? Doutora Tamea, procuradora da República. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. Nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. Porque vocês querem destruir a família, sim. Agora não é pro Lula livre, agora é para nós voltarmos